Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever se tu ainda não for inscrito, ativar o sininho de todas as notificações e deixar o seu like, que é super importante no engajamento desse vídeo. Já estou com a minha tacinha aqui preparada, porque hoje é dia de histórias sombrias. Ai, eu tava com uma saudade desse quadro, e vocês? Então, vamos lá para sentir medo. Para quem sente medo dessas histórias, né? Hoje eu trouxe histórias bizarras para compartilhar com vocês. Então, vamos a elas. Garoto no velório. Até hoje, eu não sei muito bem como explicar isso que aconteceu. Nunca tive um lado sensitivo muito forte. Nunca senti coisas estranhas ou vi coisas que não podia explicar. Para falar a verdade, sempre fui muito racional, sempre tinha uma explicação mais científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos. Sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre tinha que analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: o irmão de uma amiga teve um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e falar onde ia ser o velório. Eu me arrumei e fui ao encontro dela para tentar ajudar em qualquer coisa que eu pudesse. O velório era no hospital onde tinham levado ele logo após o acidente. Quando cheguei lá, fui onde ficava o velório. Tinham 3 salinhas para velórios lá. Em uma dessas salinhas estava a família da minha amiga com o corpo do irmão dela. Tinha outro velório em outra sala e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro da minha amiga para tentar confortá-la de qualquer jeito que eu pudesse. Ela não parava de chorar. Isso era de madrugada ainda, umas 3 da manhã. O enterro seria à 1 da tarde. Eu passei o tempo todo do lado dela, conversando. Quando deu umas 8 horas da manhã, alguns dos nossos amigos chegaram. E como eu estava com fome, pedi para um amigo nosso ficar com ela enquanto eu ia comprar alguma coisa para comer em uma padaria que tinha lá do lado. Eu comprei 2 coxinhas e um refrigerante, mas como a padaria estava cheia e não tinha onde sentar, resolvi voltar para o velório e comer lá. Mas, como eu achei que seria uma falta de respeito ir comer lá dentro, onde estavam velando o corpo do irmão da minha amiga, eu fiquei em um canto isolado, perto da sala que estava vazia. Me sentei em um banco e lá comecei a comer. Depois de um tempo, eu olhei para dentro da sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira lá no fundo, bem no canto. Na hora eu pensei, que tipo de pessoa traz uma criança para um velório? O garoto parecia ter uns 9, 10 anos. Estava quieto, encolhido. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Não era ninguém que eu conhecia. Eu não tinha ideia se era de algum conhecido da minha amiga ou se era de alguém do outro velório. Quando notou o que eu tinha visto, ele começou a olhar para mim. Eu imaginei que ele tinha visto a coxinha na minha mão e que devia estar com fome. Então a estendi na direção dele, mas ele não se mexeu. Eu levantei, fui até lá e me sentei ao lado dele. Eu perguntei se ele estava com fome e se ele queria uma das coxinhas. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele não se mexeu. Eu coloquei uma das coxinhas na cadeira ao lado dele, junto com o refrigerante, e falei que se ele quisesse era só pegar. Mas ele só ficava olhando para o chão. Eu perguntei o nome dele, mas ele não respondeu nada. Eu só ficava pensando que era uma coisa muito cruel levar uma criança para um velório. Depois de tentar conversar um pouco com ele, eu imaginei que devia estar muito triste para ficar conversando, por isso tinha ido lá para o canto para ficar sozinho e que a última coisa que ele queria era ficar falando com uma estranha. Então eu levantei, mas deixei a outra coxinha e o refrigerante lá e falei que se ele quisesse poderia comer e voltei para perto da minha amiga. Quando eu cheguei lá,
Mais alguns dos nossos amigos tinham chegado. A gente tem uma amiga nossa que é meio sem noção às vezes. Ela queria porque queria ir ver o outro velório, ver quem estava lá, mas não queria ir sozinha. Só que ninguém queria ir lá e ficar xeretando esse tipo de coisa. O que eu realmente concordo é que não seja uma atitude respeitosa. Mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela antes que chateasse mais ainda a nossa amiga que tinha perdido o irmão. Nós duas entramos lá e vimos que o caixão era pequeno. Quando chegamos perto, eu levei um susto e tive que me segurar para não gritar. Quem estava dentro do caixão era o garotinho com quem eu estava conversando. Eu senti um arrepio subindo a minha espinha e puxei a minha amiga para fora. Falei que não era uma boa ideia ficar indo xeretar o velório dos outros. Claro que eu não falei nada para ninguém, afinal eu imaginei que ninguém iria acreditar em mim e que iam pensar que era uma brincadeira de muito mau gosto. Eu fui até onde o garotinho estava sentado antes, mas não tinha mais ninguém lá. Só a coxinha e a latinha de refrigerante que eu tinha deixado ainda intocados. Eu joguei eles fora e fiquei imaginando como aquilo podia ter acontecido. Como sempre tentei raciocinar sobre o que tinha acontecido, então imaginei que aquele devia ser o irmão gêmeo do garotinho que tinha morrido. Mas depois de um tempo, a minha amiga Xereta foi ver o que tinha acontecido com o garotinho do velório. Ele tinha uma doença no coração que acabou sendo fatal, e o pior de tudo é que falaram que a família estava devastada, já que era o filho único. Não tinha irmão nenhum. Sempre que eu lembro disso, os pelos do meu braço se arrepiam. Será que o que eu vi era o espírito do garotinho que tinha morrido? Se sim, por que ele apareceu para mim, uma estranha, e justo eu, que não acredito nesse tipo de coisa? E aí, o que acham? Vamos para a nossa segunda história. Essa história aqui me foi enviada pela querida Josi Borges, do canal Eu, Você e o Sobrenatural. Ela recebeu essa história de uma inscrita dela e resolveu me passar para eu contar aqui para vocês. Josi, minha querida, muito obrigada pelo relato e vamos a ele. Olá, amiga Ana. Oi. Antes de mais nada, parabéns pelo seu canal que está cada vez melhor. Muito obrigada. Esta narrativa me foi enviada por uma inscrita do meu canal que usou o pseudônimo de Kelly. É um relato sobre um período em que ela e a família, o marido e os 2 filhos, passaram. Segundo ela, há mais de 10 anos, ela e a família foram morar em um apartamento num bairro da região metropolitana de Curitiba. Nos primeiros tempos, a vida deles era no apartamento, que era de bom tamanho, numa região bacana, foi muito tranquilo. O marido dela era gerente de supermercado, os filhos tinham na época 8 e 12 anos, respectivamente. Ela era vendedora em uma loja famosa no centro da capital, mas após algum tempo foi demitida. A vida deles, até mais ou menos 2017, foi absolutamente normal, como a vida de qualquer família de classe média baixa que vive em um lugar razoável e tem uma qualidade de vida razoável. O relacionamento entre todos era tranquilo e nada os perturbava. Os meninos iam bem no colégio, o marido estava indo bem no trabalho. Em 2017 ocorreu um fato dentro do condomínio em que uma das moradoras do andar de cima, no 4º andar, acabou prejudicando Kelly e a sua família. Devido a um problema de infiltração de água, Kelly e o marido, educadamente, tentaram conversar com a moradora, uma senhorinha muito simpática e de sorriso fácil. E até então parecia a mais gentil criatura do mundo, até o casal Kelly e Maurício irem reclamar. Houve muita discussão. Nada de brigas estrondosas, mas a senhorinha, que ela chamou de Dona Beth, ficou de resolver, mas não resolveu. Passaram-se vários meses e nada.
Quando o casal perdeu a paciência, notando que Dona Beth se fez de boba e fingiu esquecer o que aconteceu, foram reclamar com o síndico, que tentou dar um jeito na situação, mas Beth continuou batendo pé, dizendo que não tinha como resolver. O casal então decidiu entrar na justiça por perdas e danos materiais. Dona Beth revidou, xingando-os cada vez que os via. Disse que aquilo não daria em nada e que eles iriam era pagar pela provocação. Eles não entenderam o que ela queria dizer, mas as coisas começaram a mudar drasticamente na vida deles. A partir daquele ano, Maurício perdeu o emprego, Kelly começou a sentir-se estranha, meio nervosa, meio deprimida e sempre no mesmo horário do dia, após as 4 horas da tarde, um mal-estar esquisito que ia até as 8 da noite. Ela achou que fosse algum distúrbio hormonal e até consultou médicos que lhe disseram estar tudo normal no seu organismo. Receitaram-lhe antidepressivos que ela não conseguiu tomar. Por conta própria, ela conversou com sua irmã, contando o ocorrido com Dona Beth, a ameaça e toda a situação desagradável. Sua irmã, que era evangélica, aconselhou-a a procurar uma igreja. Kelly passou a ter algumas sensações ainda mais desagradáveis. Pensamentos esquisitos de medo, como se alguma coisa horrível fosse acontecer com ela, ou com seu marido, ou com seus filhos. Sentia-se sonolenta, sem forças e tinha sempre pesadelos à noite. Durante o dia, qualquer esforço físico era terrível e incômodo. Ela mal conseguia lavar a louça ou arrumar as camas. Para piorar, seu marido começou a relatar sintomas similares. O processo contra a velhinha simpática, Dona Beth, corria lentamente. No ano seguinte, todos esses sintomas persistiam e Kelly começou a ter dores nas pernas, além de continuar a sentir uma tristeza incontrolável sempre após as 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. Então, as coisas na sua casa começaram a estragar também. Várias lâmpadas queimaram, um dos seus gatos adquiriu uma doença neurológica bizarra, o notebook de um dos meninos queimou, o seu notebook teve o HD queimado, a TV queimou, um copo de vidro que ela sempre usava, só ela, quebrou, ou melhor, estourou sem mais nem menos, como se alguém tivesse dado um tiro. O copo ficava sempre na pia ao lado do filtro de água e simplesmente explodiu sozinho, voando cacos para todos os lados. Graças a Deus, os únicos que pareciam incólumes eram seus filhos, talvez porque ela orasse todos os dias por eles, e como dizem, oração de mãe tem muita força. Mas com ela e Maurício, tudo continuava sempre piorando. Então Maurício começou a ver pequenos vultos escuros correndo pelo apartamento. Ele às vezes pensava que eram os gatos, mas sempre que via os vultos, olhava para os bichanos e ambos estavam dormindo no sofá. Kelly às vezes tinha sonhos horríveis e por 2 vezes teve paralisia do sono. O ápice da coisa toda ocorreu quando o seu marido, uma certa noite que olhava no notebook, estava sonolento, mas assistia um vídeo qualquer no YouTube. Não era nenhum filme de terror, ao contrário, era um vídeo sobre viagens na Europa. E de repente ele entrefechou os olhos, quase dormindo, quando notou que havia uma presença estranha na sala, quase ao seu lado. Mas era alguma coisa muito pequena que se arrastava pelo chão. Ele abriu rapidamente os olhos e baixou os olhos para o chão, no seu lado direito. Seus cabelos quase ficaram em pé, ele se arrepiou inteiro ao ver vindo na sua direção uma espécie de criatura pequena, magra, envolta numa capa com capuz cinzento e agachadinha no chão. Ele piscou várias vezes, achando que estava vendo uma alucinação, mas a coisa cinzenta continuou ali, se arrastando para perto dos pés da cadeira. Então ele disse em voz alta: "Ei, sai para lá!" Segundo ele, a coisa bizarra de capuz simplesmente sumiu. Quando ele contou isso a Kelly, ela não achou que fosse sonho ou coisa similar. Ele disse que estava sonolento, mas não dormindo. E quando olhou e viu a coisa, ele estava completamente desperto. E do nada, sumiu como se fosse apagado ou tivesse evaporado. Aquilo despertou uma intuição. Ela começou a pesquisar na internet e no YouTube sobre magia obscura e feitiços, ou macumba, como é popularmente conhecida.
e encontrou vários canais explicando os principais sintomas de que você pode estar sendo vítima de magia. Então, ela pressentiu que tudo aquilo devia estar relacionado a uma pessoa que não gostava deles. Será que era a Dona Beth? Ela nunca soube que a velhinha fosse de qualquer religião ou seita, mas resolveu investigar. Conversando com os moradores do prédio que conheciam a mulher há mais tempo, mas ninguém sabia de nada. Ela então foi fuçar na internet e acabou por encontrar o perfil da velha no Facebook. E como estava público, ela viu várias fotos e posts. Nesses posts, ela notou certas coisinhas que lhe pareceram bastante suspeitas. Viu Dona Beth rodeada de pessoas em um certo local, todos sentados em círculos, vestidos com roupas formais e segurando livros e apostilas. Aparentemente estavam fazendo algum tipo de curso, mas na parede atrás deles, Kelly notou vários quadros. Eram representações ocultistas, com símbolos esotéricos, a maioria desses símbolos ligados a certas entidades como Baphomet, um demônio com cabeça de bode, e outros ligados a deuses pagãos e etc. Isso não significava muita coisa. Ela não tinha prova de que a Dona Beth tivesse feito alguma coisa. Mas com o passar do tempo e a situação de sua família se agravando, a imagem da velha com seu sorrisinho irônico, as fofocas que fazia dela para os demais moradores não saía da sua cabeça. Certa vez, ela seguiu o conselho de sua irmã e pediu para um pastor conhecido ir ao seu apartamento. Pediu orações e contou mais ou menos o que acontecia. O pastor, que tinha dons de visão e revelação, como dizem os evangélicos, falou o que ela já imaginava, que havia um clima pesado naquele lugar e que eles não poderiam prosperar ali, e que alguém havia jogado energias muito negativas nele e na sua família. As orações foram feitas, Kelly começou a ir novamente à igreja, orou muito e pediu a Deus proteção contra o que quer que tivesse de ruim naquele apartamento, e que o culpado sentisse o peso da lei do retorno, segundo a justiça divina. Um dia, quando ela estava descendo as escadas, deu de cara com a velha, a Dona Beth, que também estava descendo as escadas com uma grande sacola na mão. Ao se encontrar com Kelly, pareceu se assustar e deixou a sacola cair. De dentro da tal sacola caíram vários itens estranhos, um enorme pacote de velas pretas, outro de velas brancas e outro de velas vermelhas. Um embrulho de papel que caiu se abriu e de dentro rolaram um pequeno punhal, aparentemente de prata ou aço inox polido, uma estatueta de alguma entidade, ela não sabia o que era, mas parecia ser alguma coisa híbrida, e outro pacote de plástico com terra escura dentro. Ela se arrepiou inteira ao ver aquelas coisas. A velha se apressou em juntar tudo, olhou para Kelly com cara feia e desceu agilmente as escadas. Quando Kelly chegou à porta do seu prédio, a velha estava entrando em um Uber. Ela imaginou que provavelmente estaria indo às suas reuniões ocultistas. Parecia que Deus havia lhe respondido. Velas, punhais, estatuetas, terra, seria talvez de cemitério? Era o que usavam os macumbeiros, pelo que ela tinha pesquisado. Depois disso, Kelly intensificou suas orações, começou a tocar hinos em casa, rezar para o arcanjo Miguel, ir mais à igreja. Sua fé se multiplicou por 1000. Fez promessas a Deus e em 2019, a primeira de suas promessas, após cumprida, foi atendida. Ela conseguiu, após muitas dificuldades, vender o tal apartamento e finalmente saiu daquele antro pestilento de maldades. Assim que se mudou, as coisas começaram a amenizar. Não foi tão rápido, mas as coisas malignas, todos os pensamentos negativos, a depressão, os pesadelos, os vultos, tudo desapareceu. Em questão de 3 meses, seu marido conseguiu um novo trabalho, talvez até melhor que o anterior. Seus filhos foram para uma nova escola e continuam muito bem, segundo ela. E ela, que se sentia sempre muito abatida, cansada, tendo pesadelos e pressentindo presenças estranhas quando acordava, agora deita-se e dorme como um bebê. O clima, a energia que a cerca é totalmente saudável. Ela me disse que desde a mudança sua saúde está melhorando, embora os problemas cotidianos e pequenos aborrecimentos continuem. Os problemas maiores estão desaparecendo. Eles estão recuperando aos poucos tudo que tinham perdido. Quanto à velha, a Dona Beth, ela soube através do WhatsApp de alguns antigos vizinhos que agora ela está infernizando a vida de outras pessoas. O processo na justiça deu certo. A velha recorreu, mas pelo que disseram os advogados,
Kelly vai receber o que lhe deve. Enfim, e aparentemente a macumba ou magia que foi feita pela Dona Beth, ao que tudo indica, foi vencida pelas orações da Kelly e seu marido. Dessa história toda, eu tirei uma grande lição. O mal existe, sim, e o demônio é uma entidade muito real, mas que só tem poder quando as pessoas se aproximam dele. Porém, Deus é maior, sempre maior, infinitamente maior do que tudo que pedimos ou precisamos. Nós precisamos mesmo é ter muita fé. Bom, gente, essas foram as histórias de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham a respeito de tudo isso? Acreditam que espíritos podem voltar e aparecer assim como o garotinho no velório? Acreditam em trabalhos de magia do mal, como no caso da segunda história? Já foram vítimas ou acham que foram vítimas de algum trabalho de alguém que, sei lá, não gostava muito de vocês? Conta aqui pra mim nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém que tu sabe que já passou por essas experiências ou que gosta desse tipo de história. Muito obrigada por assistirem, se cuidem aí fora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!